Olá, caros alunos, estamos de volta à nossa aula, em continuação à história do cristianismo, como ele surgiu e que muitas informações foram dadas em aulas passadas. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade às questões e hoje já deixando para vocês, afinal, o questionário que vai fechar tanto a primeira parte quanto a segunda, que é a nossa aula de hoje. Já falamos aqui em que a origem do cristianismo ela está no contexto judaico. Vimos naquela aula que Jesus tem uma origem farisaica, porque isto é um termo que era tratado pelos grupos que estavam divididos o judaísmo. Então Jesus, vindo do contexto judaico, sabemos que ele sai do grupo dos fariseus. Esse nós evidenciamos na aula passada, e hoje dando continuidade ao resumo. Lembrando, quando falamos do contexto judaico e dessas ramificações do judaísmo, a gente sabe que o contexto judaico é algo que está relacionado à tribo, as tribos de Israel, que também são os filhos de Jacó. Então essas 12 tribos de Jacó, que é também de Israel, de uma delas onde Jesus nasce, que é a tribo de Judá. Então Judá é um dos filhos de Jacó, em que se ampliou a quantidade de filhos e cresceu muito, então dando ali origem ao que chamamos de judaísmo, porque eles têm base na descendência de Judá. Uma outra coisa é que nós, inclusive, na aula passada, informamos que a religião cristã ela vai se caracterizar não no nascimento de Jesus. Não é o nascimento de Jesus que determina esta formação da religião. Ela vai se expandir também, não é depois da morte, mas sim da ressurreição. Então, o período pós-ressurreição é o que vai dar o crescimento da religião cristã. A característica da religião cristã ela dá-se após a ressurreição de Jesus. Pois bem, ainda podemos dizer que esse crescimento ele ainda vigora de forma muito intensa ainda no século I. É no século I que o crescimento da largada do crescimento. Vimos lá a formação, como dissemos, que o livro dos Atos dos Apóstolos revela esse crescimento. Então é lá no livro de Atos que tem essa narrativa de que se converteram, a primeira instância quase 5.000, depois mais 4.000, depois se perdeu as contagens porque foram inúmeras as pessoas que se aglomeravam e se reuniam para defender o cristianismo. Lembramos, aproveitando aqui, lembrando a vocês de que essas informações, as fontes de informações que já foram ditas lá na aula passada, elas são consistentes ainda no século I e ela consiste não na leitura da Torá, não é a Torá que vai informar esse crescimento. Também não é o ato da Santa Ceia, conforme foi institucionalizada por Jesus, mas não é ela que traz a informação. Ou seja, também não é os salmos, como muitos acham por aí que os salmos, não são os salmos. O que vai notificar o crescimento da igreja, essas informações vão estar contidas de forma precisa lá nos 4 evangelhos, que é a informação da 8, mas ela está presente no livro do Atos dos Apóstolos. Essa sim. Então, junto as informações do 4 evangelhos mais o Atos dos Apóstolos, então vamos verificar aí o crescimento da igreja. Lembrando que os 4 evangelhos eles vão determinar a história de Jesus, mas é no livro dos Atos que está o crescimento da igreja. Lembrando também, ainda que quando olhamos para o cristianismo, olhamos as divindades ali presentes. E as principais divindades presentes no cristianismo, ela
consiste no Deus, né, que é o Deus Pai. A gente tem Jesus, que é o Filho, e temos o Espírito Santo, né? Espírito Santo. Então, essas três divindades que subsistem numa só, elas são as principais, tá? As principais divindades do cristianismo, tá? Essas são as principais divindades do cristianismo. Então é sempre bom estar dando essa olhada na aula passada e mais na aula presente, que ela vai exatamente nos dizer isso, que as fontes que notificam o crescimento da igreja na verdade, as informações contidas no livro dos Atos, né? Livro dos Atos, que a gente chama de Atos dos Apóstolos. Então essas são informação encontrada, né? que vai definir, que vai mostrar o crescimento da igreja, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, ok? Pois bem, falando das três divindades, nós queremos lembrar que Jesus, ao montar o seu ministério, ao criar o seu ministério, chamou para si 12 apóstolos. Né? São 12 apóstolos que Jesus chama para compor o seu ministério, entre os quais um deles foi o traidor. Né? Dos 2 apóstolos, um traiu Jesus, o nome desse chama-se Judas, mas que houve um outro personagem que veio para o seu lugar e que é muito desconhecido, quase não se fala nele, mas quero dizer aqui que o personagem que substitui Judas no ministério de Jesus chama-se Matias. Né? O livro de Atos também narra isso, traz essa história e de forma bem contada lá no capítulo 1 e sequenciando eles aí, está lá um dos componentes que vai substituir Judas, né? Cuja morte foi trágica, foi um suicídio, ele guardou aí um grande remorso e, felizmente, atentou contra a própria vida, morreu, mas para o seu lugar veio Matias. Matias é o nome dele, tá? O que substitui Judas é Matias. Guarda esse nome, que ele vai ser muito importante na atividade do cristianismo, ok? Então, dado essas informações, procurem ler o texto, repetir a aula, né? E agora, a partir de agora, está sendo sempre gravada, para que possamos responder as perguntas e os questionários que estão por vir, ok? Então nós aguardamos vocês, foi bom estar com vocês e até a nossa próxima aula, ok?